Estimados seminaristas, amados irmãos, nós celebramos hoje a solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Esta grande devoção milenar já na Igreja é uma grande expressão perfeita daquela que é perfeitíssima. Celebrar a solenidade da Imaculada Conceição é atestar a graça especial que Deus fez em Maria. E esta graça, que por graça de Deus também se estende a nós. A Imaculada Conceição é um dogma de fé, uma verdade necessária para a nossa salvação, na qual nós devemos crer e ser fiéis. Este dogma, antes mesmo de ser proclamado, já era uma expressão de fé do povo, ou seja, já era uma devoção própria do povo. O povo já devotava a Virgem como Imaculada, dando a ela os adjetivos que lhe cabem, Santíssima, Perfeitíssima. Maria já era esta expressão da perfeição de Deus. Mas nós temos na proclamação deste dogma um tempo longo até o dia em que a Igreja de fato define como dogma. Existiu uma dificuldade para a aceitação deste dogma. Porque uma vez que dissesse que Maria era imaculada, perderia o sentido do Cristo Salvador. Afinal, Jesus veio para redimir a humanidade do pecado. Como Maria seria então preservada do pecado, se esta realidade só foi possível com a morte de Jesus na cruz? Ou seja, quando Jesus cumpre a sua missão, dando a vida na cruz, a humanidade é redimida. Como, então, que Maria poderia ser imaculada se Cristo veio depois? E nesta dificuldade, e era justamente por isso que a Igreja não encontrava caminhos para definir Maria Imaculada. Mas aí, um grande homem levantado por Deus, Dom Escoto, traz a grande luz para a Igreja, e aí a Igreja então o define como dogma. Maria, ela teve sim uma graça única, porque Deus poderia salvar a humanidade de duas formas: preservando do pecado ou redimindo do pecado. E em Maria, Deus escolheu preservá-la do pecado. E aí nós podemos fazer uma analogia para que isso fique mais claro. Um exemplo: quando nós assistimos esses filmes de heróis, sempre fica claro para nós uma missão específica de cada um deles. Eles salvam o povo. E aí nós podemos colocar numa balança: o que é mais perfeito? Salvar alguém de algum mal ou fazer com que aquela pessoa que sofreu o mal se cure daquela ferida? O que é mais perfeito? Curá-la da ferida ou evitar a ferida em sua vida? É óbvio que maior perfeição tem naquela que se evita a ferida, ou seja, onde se preserva o mal, onde se inibe o mal na vida de alguém, é muito mais perfeito do que curar alguém que já está ferido. Logo, em Maria existe uma perfeição altíssima, porque nela Deus quis preservá-la do mal. E aí nós podemos nos perguntar: poxa, padre, por que Deus não fez isso com toda a humanidade então? Por que Deus escolhe Maria? Ora, se nós negamos a Imaculada Conceição, nós estamos dizendo então que o ato da redenção é menos perfeito do que o ato da criação. Porque quando Deus cria o mundo, Ele cria Eva sem pecado. Como poderia o ato da redenção humana ser menos perfeito do que o ato da criação, uma vez que o que deu sentido à nossa vida foi o sacrifício de Cristo na cruz? Logo, o ato da redenção precisa ser mais perfeito do que o ato da criação. É por isso que Deus elege Maria para ser preservada do pecado, pois ela traria aquele que veio redimir a humanidade. Por isso Maria precisa ser mais perfeita do que tudo. Por isso que Deus a escolhe. Por isso negar que Maria é imaculada é negar que Cristo salvou o mundo. É dizer que o ato da criação foi imperfeito. É dizer que o sacrifício da cruz foi imperfeito. Como poderia esse gesto que dá razão e sentido à nossa fé ser menos perfeito do que a criação?
uma vez que a criação se perdeu com o pecado. Por isso, negar a Imaculada Conceição é negar a Deus, é negar a salvação. E talvez por isso que os nossos irmãos protestantes não conseguem entender a beleza dela, porque lhes falta entender que Maria não é perfeitíssima por si mesma, mas por graça de Deus. Os méritos de Maria, o ato de dizermos que Maria é perfeitíssima, de darmos adjetivos no superlativo a ela, é dizer não por ela mesma, mas por Deus. Porque tudo o que ela é, só é por causa dele, do Cristo. Maria não busca os méritos para si. Maria nunca buscou para si as honras. Mas a questão é que nós não podemos nos referir a ela senão enquanto ela for rainha. Quem somos nós para dizer que Maria é ninguém? Quem somos nós para dizer que ela é uma qualquer, se até mesmo Deus a preservou de toda culpa? Se Deus a escolheu para ser a nova arca da aliança, aquela que carregaria no seu ventre o Cristo, aquela que daria a humanidade de Jesus, não pode ser qualquer. Quando nós olhamos o Evangelho de hoje, isso fica mais claro ainda. Percebam que como o anjo saúda Maria, quando o anjo aparece para ela, ele diz: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Percebam que a saudação do anjo acontece antes da encarnação do Verbo. O Verbo ainda não se encarnou em Maria. Percebam que a saudação que faz o anjo a Maria é porque ela foi agraciada. É mais uma prova. Ave cheia de graça. Em nenhum outro lugar nas Sagradas Escrituras, quando nós pegamos o texto do grego, não se tem essa palavra em nenhum outro lugar. Somente aqui, na saudação do anjo. Ave cheia de graça. Antes da encarnação do Verbo, Maria é proclamada pelos anjos como agraciada. Por isso, meus amados irmãos, ao celebrarmos esta grande solenidade, no início deste novenário devotando a Virgem Maria, a Senhora da Abadia, é poder expressar perfeitamente a nossa fé. É impossível amar a Deus sem amá-la. É impossível voltar os olhares para Deus sem antes nos voltarmos para ela. Senhora nossa, aquela que nos momentos difíceis nos socorre, nos ampara, aquela que tem um olhar materno à nossa dor, aquela que se inclina, escuta as nossas lamentações como uma bondosa mãe. Maria é esse gesto doce de Deus. Maria é esta expressão perfeitíssima do amor que não se restringe a si mesmo, mas vive sempre uma vida de renúncia. Porque esta é a perfeição do amor. Meus amados irmãos, a nossa dificuldade de entender as cruzes que nós aqui passamos neste mundo se dá justamente porque nós ainda não compreendemos a dinâmica de amar. Nós ainda estamos presos a essa ideia de que o amor precisa ser sempre uma satisfação pessoal. Nós ainda estamos presos a este ideal de que a perfeição do amor se dá quando nós somos satisfeitos, quando as nossas vontades são atendidas. E aí muitas vezes nós nos relacionamos assim com Deus. Quando o mal acontece em nossa vida, quando algo terrível acontece conosco, é natural que muitas vezes nós nos voltemos a Deus e o questionemos. Porque ainda nos falta esse toque de entender que o amor é mais do que apenas uma satisfação pessoal. O amor é sempre um sacrifício, e quanto mais se sacrifica, quanto mais se renuncia, quanto mais se perde, é que se ganha. O amor é esse grande paradoxo de perder para ganhar, de morrer para viver, de dar para receber. Veja no final do Evangelho: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E de modo mais claro, o texto traz eis aqui a escrava
não é uma simples serva, mas uma escrava, que renuncia a si mesmo, que deixa de lado as suas vontades. O escravo não tem vontade. O escravo faz aquilo que manda o seu patrão. Por isso, Maria é a expressão perfeita do amor. Uma vez que ali o amor se fez, não nas satisfações pessoais de si mesma, mas no sacrifício da sua vida. O sim de Maria é uma expressão perfeita de uma renúncia gigantesca. Enquanto em Eva ela não foi capaz de renunciar à astúcia de Satanás, dando o seu não a Deus, em Maria ela não se preservou a si mesma, seguindo o exemplo do Salvador, que renunciou a si mesmo para assumir a nossa humanidade. Maria renuncia a si mesma para dar a nós a salvação. Em nenhum momento pensou em si, em nenhum momento quis preservar para si a dignidade de carregar Deus no seu ventre, mas sempre se escondeu no seu silêncio, sempre se escondeu na sua pequenez, e esta é a expressão perfeita de amor. Se na cruz nós temos o amor enquanto sacrifício, em Maria nós temos o amor enquanto vida, pois ela viveu. Por isso, meus amados irmãos, é preciso buscá-la nas dores, nas cruzes, nas lamentações, nos tempos sombrios de nossa vida, recorramos a ela. Quando tudo parecer sem resposta, quando a vida não parecer mais ter sentido, quando a dor parecer calar a nossa vida, é a ela que deve se voltar o nosso olhar. Esta bela Senhora, doce Mãe, Maria não é uma qualquer. Não pode ser. Jamais. Por isso, voltar-se a Maria é sentir o doce toque do amor de Deus em nós. Porque ela sempre nos aponta ao Cristo. Maria sempre nos mostrará o Salvador. Esta é a sua missão. E ela faz com perfeição. Por isso, eu não sei qual é a intenção que você traz para essa novena, eu não sei quais são os desejos do teu coração, nem as dores que você tem passado, mas de uma coisa eu tenho certeza: recorram-se a ela. Peça o auxílio desta mãe que nos acolhe, peça à Virgem Maria que venha em nosso socorro. Por mais difícil que seja a vida, por mais turbulenta que seja a nossa história, o sacrifício é sempre uma confirmação do amor de Deus. A dor, a cruz, não é a ausência do Senhor, mas a certeza de que Deus está conosco. O problema é que nós precisamos entender qual é a forma de amar. Lembrem-se da oração de São Francisco, não? Dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive. Para encontrarmos a Deus, para encontrarmos a perfeição da vida, é preciso morrer neste mundo. E a morte causará dor, a morte trará angústia, a morte nos fará viver as noites terríveis, mas ela é a certeza da vida, porque uma vez que aqui perdemos, ganharemos tudo na eternidade. Uma vez que aqui deixarmos, lá encontraremos. Mas é preciso ter fé, é preciso acreditar, é preciso amar. O amor exige o sacrifício. Em Maria é a prova do amor vivo. Em Cristo, o sacrifício que nos alcança. Que Deus assim nos ajude e que esta bela Senhora, a doce Mãe, Senhora Imaculada, interceda por nós. Na nossa caminhada, nesta grande romaria que trilhamos neste mundo, que ela não nos deixe só. E que quando for difícil a cruz, quando pesar demais a dor, que ela nos ajude, que ela nos socorra, que ela enxugue as nossas lágrimas, sustente a nosso passo vacilante, sare as nossas feridas, para que firmes e mais fortes, amemos a Deus acima de tudo. Afinal, é Ele a razão, o centro, o fim último das nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja.
a loan fraud.